Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar, é o podcast da Confirp Contabilidade. E eu, Carlos Júnior, estou aqui pela 21ª vez com o intuito de ajudar você a liderar melhor, ajudar você a administrar melhor. E hoje eu estou com um convidado super especial que tem acompanhado a gente nessa trajetória de M&A, de venda de empresa, de compra de empresa, e a gente se esbarra sempre, né? Porque existe uma junção ali entre essas atividades, são tudo correlatas e paralelas. Hoje eu estou com o Célio, do Brasa Capital, que está aqui conosco para nos ajudar a entender um pouco melhor o que o mercado tem falado, o que o mercado tem visto e nos dar alguma dica. Para você que é empresário, que quer vender o seu negócio, esse episódio é para você. E você quer entender um pouco mais também como organizar a sua casa para agregar um pouco mais de valor para esse negócio, agregar um pouco mais de valor para esse investimento, não perca este episódio. Curta nas nossas redes sociais e, como eu costumo dizer, pode contar para a sua família, pode contar para os seus amigos, pode contar para os seus colaboradores, pode contar para o seu chefe também, que ele precisa assistir aqui, este episódio para que ele consiga entender como agregar valor ao negócio dele. Célio, se apresenta aí para a galera te conhecer um pouco. Carlos, muito obrigado à equipe do Pode Contar, muito obrigado à Confirp por essa iniciativa. Acho que o Brasil precisa desse tipo de movimento, né? Buscando uma maior profissionalização dos negócios. O empreendedor no Brasil, ele é um guerreiro, né? E esse tipo de apoio é muito bem-vindo. Tá? Bom, eu sou o Célio Nunes, né? Sou um dos fundadores do Brasa Capital, IMD lá, né? O Brasa é uma empresa voltada para assessoria financeira, então esse é o nosso principal serviço, e principalmente em operações de fusões e aquisições. Então, nós também trabalhamos muito com captação de recursos, emissão de debêntures e outros processos, mas nosso carro-chefe é fusão de aquisições, né? E eu acho que o grande ponto aqui que a gente vai explorar um pouco é como estar bem preparado para esse momento, que é um momento muito importante na vida de muitos empreendedores, né? Muitas vezes, todo o esforço é ali para criar aquela empresa, aquele patrimônio, e em algum momento é necessário liquidar, né? Liquidar no sentido de vender, no sentido de possibilitar que a empresa passe para um outro passo. Acho que vai ser bem bacana esse nosso Quando a gente fala de venda, né, Célio, é desmistificar um pouco isso, né? Venda, ele sempre vai depender de dois fatores. Ele vai depender daquilo que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer. Existem coisas que você pode fazer que são as suas ações, a prevenção, a organização, o marketing. Agora, existem coisas que dependem da oferta, da oportunidade. E a gente percebe que o mercado, né, 2021, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, 2021 o mercado estava muito aquecido, né, para algumas operações. E a gente entra agora no ano de 2023 um pouco mais receoso, né? E 2024 parece que tá dando um pouco tá abrindo um pouco os mares aí, né? O ar aí tá ficando um pouco mais aberto aí para esse tipo de operação. Eu sempre gosto de falar que para um negócio acontecer, né, para você poder vender a sua empresa precisa valer isso para você e precisa valer isso aqui para o comprador, né? Ou seja, ela tem que valer mais para quem está comprando do que para quem está vendendo, que é aí que o negócio acontece, né? Senão não aconteceria. E aí tem vários fatores que acabam impactando nisso, né? As taxas de juros impactam muito no valor da empresa, a situação que eventualmente o país está passando naquele momento e as condições do próprio negócio impactam na demanda. E a gente sempre espera que a gente esteja num ambiente com mais demanda para que mais negócios possam acontecer, né? Sim, sim. Fala um pouco para a galera das redes sociais, onde eles te acham, onde eles te seguem aí para poder saber mais novidades e conhecer o trabalho do Brasa. Legal, o Brasa pode ser encontrado lá no LinkedIn, no Brasa Capital, pode ser encontrado lá no Instagram e no nosso site, brasacapital.com. Show de bola. Célio, acho que a gente vai começar do primeiro passo, né? Eu acho que todo empreendedor, todo investidor, ele tem a intenção de potencializar todo o capital que ele investiu no início da sua ideia, ou isso de forma proposital ou de forma consequencial, pode-se dizer assim, né? Ele tomou uma decisão de fazer um investimento e não sabia o que daria. Agora ele está com todo esse capital na mão, né? E ele não sabe o que fazer com ele. Às vezes ele não tem uma sucessão, às vezes ele não sabe qual que é o valor que isso poderia agregar e quais são os primeiros passos que, ao ele pensar e ofertar essa empresa no mercado, quais são os primeiros passos que ele teria que seguir
seguir, esse investidor, esse empreendedor? Você sabe, Carlos, eu gosto de pensar nesse processo, né, nessa preparação para o processo de venda em 3 principais passos, né, em 3 principais conjuntos de temas ali que o empreendedor precisa pensar, né, o sócio, o empreendedor. Né? E tudo isso começa muito antes, na verdade, do momento da venda. Né? O momento da venda é um momento em que, de fato, você vai ali para o mercado e você vai passar por aquele processo, mas tudo precisa começar muito antes. Então, qual que é o primeiro grande momento ali? Né? Vou até falar assim para dar corte, hein? As 3 dicas ao pensar... Eu vou falar para dar corte, hein, Bruno? Presta atenção. As 3 dicas... Ao pensar em vender uma empresa, siga essas 3 dicas num primeiro momento. É isso. Então, vou falar as 3 de uma vez aqui. A primeira é uma questão de narrativa, é o que a gente chama de storytelling, de equity story. Tá? Depois eu detalho um pouquinho. A segunda é uma questão de governança, e aí governança no sentido amplo, uma boa contabilidade, bons controles jurídicos, bons controles operacionais, KPIs que consigam, de fato, mostrar para um terceiro o que está acontecendo na empresa. E a terceira aqui é contrate bons assessores. Porque os empreendedores, eles, em geral, eles são, como eu falei aqui no início do podcast, guerreiros, né? E fizeram muitos negócios ao longo da vida. Mas, geralmente, é a primeira venda da empresa. É o primeiro negócio daquela natureza. E esse é um negócio muito tecnificado, esse é um negócio muito multifacetado e precisa de gente que já tenha feito aquilo, que saiba qual que é a praxe, que saiba o que acontece. Né? Então, acho que esses são os 3 principais. E aí eu acho que, detalhando um pouco mais aqui, Carlos, o grande primeiro, né? O que é o storytelling, né? O que é o equity story, como a gente está falando. Certo. Quem vai comprar a sua empresa, seja um fundo de investimentos, seja o que a gente chama de investidor estratégico, né? Quando não é um fundo de investimentos, é uma outra empresa do setor, você está comprando por algum motivo. Tá. Né? Vai comprar porque vai juntar 2 empresas e vai ter sinergia, vai comprar porque está melhor posicionado para fazer aquela empresa crescer, ou por algum outro motivo. Né? Tem algumas opções de motivo. O que você precisa fazer? Você precisa pensar nesses motivos antes de botar a sua empresa à venda. Tá. Porque quando você for procurar o seu investidor, você já sabe quem é que vai poder pagar mais pela sua empresa. São justamente esses outros compradores que conseguem alavancar esses pontos que eu acabei de falar. E quando você fala storytelling, tem um negócio legal aí, né? Que a gente está falando de um procedimento de venda, né? Eu preciso potencializar para aquele interessado, E é isso. né? Aquilo que ele está interessado, né? Aquilo que ele está interessado. Às vezes ele está interessado na minha carteira de cliente, eu preciso potencializar por ele o quanto que a minha carteira de cliente é saudável, o quanto que eu não tenho inadimplência, o quanto que eu não tenho... Eu preciso criar um roteiro, eu preciso criar uma trilha que faça com que aquele interessado, né, ele veja valor naquilo que ele está querendo comprar. Né? Ele pode estar interessado na minha capacidade produtiva, ele pode estar interessado na minha capacidade de produção, de compra, né, e outras coisas no meu produto, na minha marca. Né? Então, criar esse roteiro, né, para conseguir se tornar mais atrativo para o comprador ou para o investidor é uma das primeiras alternativas. E esse é um jogo de assimetria de informação, né? Porque o comprador, ele não conhece a sua empresa como você conhece. Você que conhece a sua empresa. Então, você não pode esperar que caiba a ele descobrir essas pepitas de ouro lá dentro. Você tem que mostrar para ele. Perfeito. Né? Estamos falando aqui de tentar extrair mais valor do negócio, né? Então, conseguir contar essa história, identificar a história e contar ela do momento correto, da maneira correta, é um dos grandes primeiros pontos. Né? E hoje, assim, é claro que quando a gente pega um cara de tecnologia, né, que ele tem todas as habilidades com desenvolvimento, possivelmente ele não vai ter a habilidade de demonstração, que aí entra no ponto que você fala que você precisa ter bons assessores. É isso, exatamente. Não, e você imagina o seguinte, tem as empresas do setor e também tem os fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles não pensam exatamente como as empresas do setor, eles têm uma ótica diferente de como é que eles endereçam aquele tema. E aí, mais uma vez, os assessores são importantes para saber como é que esse tipo de investidor pensa para poder fazer a comunicação da maneira correta.
para poder fazer a tradução, né, da expectativa versus a realidade e o que a gente precisa potencializar e demonstrar. É isso, exatamente. Boa. E aí o segundo ponto que a gente estava falando, que é a governança num sentido um pouco mais amplo, é que mesmo a história fazendo sentido, quem vai pagar um cheque, e aí são cheques volumosos, né? Muito dinheiro que está envolvido geralmente na venda de uma empresa, precisa conseguir ter uma tranquilidade que o que ele espera que aquela empresa represente, de fato, esteja lá dentro. Ou seja, que os ativos estejam lá corretamente colocados, que a receita exista, que os custos não sejam mais de uma natureza ou menos da outra. Aí entra o papel aqui de empresas como a Confirp, né? Muito obrigado, viu, Célio? Não esperava isso, mas muito obrigado, viu, pela demonstração. Não, mas é verdade. Assim, pra gente faz muita diferença quando a gente começa um processo e a gente tem o prazer de encontrar parceiros de tanta qualidade como vocês do nosso lado, né, junto com o nosso cliente, versus quando a gente tem outras dificuldades. A gente sabe que, principalmente no início, né, as empresas, quando elas são mais jovens, elas às vezes encaram contabilidade mais como uma obrigação. E eu falo que um dos grandes momentos que isso vira é quando você começa a enxergar a contabilidade como uma ferramenta. Claro, assim. Uma ferramenta para transformar a empresa. E legal, Célio, isso daí que você está falando. Eu vou aproveitar esse gancho aí para falar algumas coisas relacionadas à contabilidade que eu domino muito mais do que M&A, tá? Eu domino muito mais do que aquisição e fusão. Mas eu acho que falando um pouco da contabilidade, que ela tem um papel muito importante, porque os investidores eles querem olhar um papel de trabalho que faça sentido para que eles tomem a decisão, como você falou, para que eles coloquem um cheque que são operações volumosas, né? A gente está falando de uma compra e venda de um produto, a gente está falando de uma compra e venda de um negócio que traz uma responsabilidade para a vida inteira, né? É onde aquele proprietário inicial possivelmente ele colocou a vida inteira ou a família dele colocou a vida inteira dos seus capitais, da sua saúde, do seu tempo naquele negócio, né? Então ele não vai ser vendido por qualquer coisa, né? Ele precisa ser muito bem analisado, né? E a gente esquece que o único lugar capaz de demonstrar, né, de uma forma real, né, em que estado que está, qual que é a saúde financeira daquele negócio, é a contabilidade. Isso. As pessoas esquecem disso, né? As pessoas acham que a contabilidade, e infelizmente no Brasil acabou deturpando muito essa visão de contabilidade, onde eles acham que o contador ele só serve para poder ajudar a pagar menos imposto, né? E para mandar a carta de faturamento para o banco. A contabilidade ele tem exatamente esse papel. Ele tem o papel de mostrar a realidade do negócio. Qual que é a saúde financeira que aquele negócio tem. Quando a gente fala saúde financeira, tudo aquilo que você fizer em relação à negociação, por mais que você tenha posicionamento de marca, por mais que você tenha uma análise de marketing diferenciada, a realidade disso, a materialização disso vai estar nos demonstrativos contábeis. O quanto que tudo isso que você está fazendo, ele está se refletindo em negócio, ele está se refletindo em retorno, ele está se refletindo em resultado, ele está se refletindo em lucro. Quando a gente fala de medida, né, eu meço aquilo que eu quero ter. Quando o cara ele investe o dinheiro numa empresa, o que ele quer ter? Retorno. E retorno o quê? Financeiro. Perfeito. E como que você sabe? A contabilidade é a ferramenta que te ajuda a saber se você está no caminho certo ou não. Muito obrigado pelo espaço, viu, Sério? Mas eu precisava falar isso. Não, eu vou até complementar um pouco, Carlos. Eu já presenciei aqui, só compartilhando um pouco da minha experiência, já presenciei duas naturezas de situações. Uma natureza de situação em que a empresa tinha controles contábeis muito frágeis, e aí isso é muito duro, porque o grau de contingência aumenta muito, o grau de... até o risco do negócio eventualmente não acontecer aumenta muito, e eu vi o empreendedor ficando em situação assim, realmente decepcionado ali, né, porque o negócio não estava andando do jeito que ele queria. E já presenciei o contrário. Já presenciei a situação em que o empreendedor estava tomando uma decisão de fazer mais ou menos investimento em bons controles contábeis, ele tomou a decisão de fazer e depois ficou agradecido de ter feito. No caso específico, era uma captação de banco, por exemplo, que é um outro cenário em que contabilidade, para fazer essas medidas que você está falando, é super importante. Sim, sim. E a gente olha para o cenário, né? E empreendedores aí que estão nos assistindo, é importante que vocês saibam que quando a gente fala de organização e governança, como você falou, e de assessoria, tudo isso é uma construção. Né? A gente fala que normalmente empresa ela não é um Fusca, ela não é um Fusca na curva, né? Ela é um caminhão na curva e você precisa tomar cuidado com a velocidade que você faz ela.
Então não adianta você achar que você vai construir todas esses pilares da noite para o dia. Agora surgiu uma oportunidade de venda, não, vamos nos organizar. Vamos colocar um sistema ERP para poder controlar toda a nossa operação de logística, financeiro, contabilidade, fiscal. Não é assim que as coisas funcionam, é uma construção. Você precisa achar um parceiro que te ajuda a construir esses processos. Você tem que ter um sistema bom que te ajude a organizar esses processos para poder dar visibilidade e detalhe, para que você tenha velocidade na tomada de decisão. Porque a velocidade na tomada de decisão vai fazer a diferença no momento que você faça essa oferta, que é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que você faça essa oferta para o investidor. Um negócio atrativo, né? Quando a gente fala de storytelling, né? Eu não vou conseguir vender aquilo que eu não tenho, né? Que é um pouco o que você falou, né, Célio? A gente não vai conseguir vender aquilo que a gente não tem. Então, todas essas visões, ela faz a diferença no momento de oferta, pelo que eu estou entendendo que você está falando para a gente. E como você falou, é uma jornada. É uma jornada que você não resolve em um mês, não é uma jornada de um mês, não é uma jornada de um ano. Jornada, às vezes, maior para construir esse embasamento antes da oferta. Jornada que, às vezes, Carlos, você vai concordar comigo que, às vezes, é um pouco dolorosa, né? Porque você tem que mudar um pouco o jeito que uma coisa funciona dentro da empresa ou outra. Algumas pessoas se adaptam mais, outras pessoas se adaptam menos. Mas é uma jornada necessária e eu, até hoje, não presenciei, aí na minha já mais de uma década de experiência nesse tema, não presenciei até hoje ninguém que se arrependeu de ter passado por essa jornada. Então, você sempre vai ter um bom vendedor aqui dos serviços que vocês prestam. Você falou mais de uma década? Pô, não conta a idade para todo mundo, Célio. Uma década de experiência, né, Célio? De experiência. Você não sabe quantos anos eu tenho, é uma década de experiência. Não, legal. E hoje, Célio, assim, então você teve a oportunidade de pegar esse movimento antes da pandemia e você teve a oportunidade de pegar depois da pandemia, né? A cabeça do investidor mudou? E a cabeça do proprietário mudou? Como que você tem enxergado isso no mercado hoje das relações que você tem feito? Perfeito. Sim, os processos, de uma maneira geral, eles foram muito impactados pela evolução que a pandemia trouxe para o jeito de trabalhar. Né? E aí eu estou falando isso no mais direto, nessa discussão de home office ou de presencial. Acho que todo o processo de M&A ele mudou bastante em função disso. Né? Antes era um processo que ele era 100% presencial. Hoje ele é 100% misto. Né? Ninguém faz um negócio que é 100% remoto, nem 100% presencial. Então é 100% misto. Acho que a gente ganhou um pouco de eficiência nesse sentido. Mas o grande ponto é que o processo da pandemia ele trouxe situações diferentes para a economia do Brasil. Tá. E aí uma coisa que às vezes não é... O sócio de uma empresa fechada também tem um pouco de dificuldade de fazer a correlação direta, mas é que o valor da empresa dele varia. E não varia só em função do que ele está fazendo ali dentro da empresa dele. Varia em função fatores externos fatores também. Externos. A taxa de juros é, acho que um dos exemplos mais evidentes. Né? Se você consegue fazer um investimento com baixo risco a uma determinada taxa de juros, se essa taxa é maior para tomar risco em uma atividade empresarial, você vai querer mais retorno e vai abaixar um pouco o valuation. Né? Então, isso foi um momento, foi um processo que a pandemia trouxe de gerar uma flutuação muito grande dos valuations dos negócios, né? Porque a gente passou por um momento de taxa de juros muito baixa e a gente passou agora por um momento de taxa de juros mais elevada também. Né? Entendi. E hoje as incertezas que a gente tem no mercado hoje, ele acaba impactando diretamente, é claro, né? E isso também impacta nos segmentos. Isso impacta em segmentos. E aí, obviamente, tem segmentos que acabam sendo mais beneficiados. Privilegiados outros. E outros não, em função um pouco da situação de cada momento do Brasil, né? Mais uma vez, esses são os fatores que a gente não controla tanto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um bom storytelling e a gente precisa fazer o dever de casa, da contabilidade, dos controles jurídicos, dos controles operacionais, dos sistemas, como você falou, Carlos. Tecnologia é uma ferramenta que a gente tem hoje que é super importante. E, assim, hoje é o que muitas vezes separa as empresas que conseguem prosperar, escalar, né, crescer mais, das que acabam tendo mais dificuldade para fazê-lo. Entendi. E hoje o Brasa, ele atua
exatamente nesses passos, em ajudar esse empreendedor e ajudar esse proprietário a criar essas conexões, a achar esses assessores. É esse que é o papel de vocês hoje no mercado, junto com esses investidores? Perfeito. O Brasil ele tem uma característica, e isso vem muito do nosso DNA, de como a gente pensa, que a gente gosta de estabelecer relações de longo prazo com os nossos clientes, né? E observe o seguinte, quando você é assessor de M&A, isso não é tão evidente, porque geralmente você está ali para fazer um negócio, e esse negócio ele tem um período de tempo para acontecer, e depois não é que você tem 5 empresas para vender, né? Não costuma ser essa a realidade. Você geralmente tem uma para vender, e aí depois outros negócios vão vir mais para frente. Então, o que a gente faz? O que está no nosso DNA? A nossa atuação ela é no momento da venda, né? Ela não é nesses momentos, não é tão focada nesses momentos anteriores, mas a gente tenta acompanhar alguns clientes que a gente acredita que tem potencial muito grande para o médio prazo, desde um momento um pouco atrás. E aí onde é que a gente entra de uma maneira bastante incisiva, né? É na hora que a gente fala assim, ó, agora é a hora de fato, abordar o mercado. Né? Que aí é o terceiro passo, né? Entendemos que está no momento. Está no momento, né? Ou seja, eu tenho uma boa história para contar, o mercado está comprador, eu tenho demanda, né? Infelizmente tem muita empresa boa que gera bastante recurso, bastante dinheiro para os seus acionistas e que às vezes não tem demanda de comprador. Essa situação acontece. Daí o motivo de pensar naquela historinha do início, né? Quem que vai comprar a minha empresa? Porque aí às vezes você até muda alguns direcionamentos estratégicos da companhia para que você possa um dia ter comprador para ela. Né? Esse é um ponto importante. Enfim, chegamos num momento de Até porque não há nenhum mal que perdure, né? E um bem que nunca acabe, né? Então, assim, em algum momento, esse segmento ele vai ser atrativo para alguém. Em algum momento, esse segmento ele vai ser atrativo para algum investidor. Então, você precisa estar pronto. E quando você sabe o que te impede de estar pronto, você pode trabalhar nisso. Fica mais fácil. Exato. Perfeito. Aí você trabalha. Então, por exemplo, não tem... Vou dar um exemplo aqui, tá? Não, fica à vontade. Eventualmente, você não tem comprador porque vários compradores estão dizendo que você está muito concentrado em clientes. Você tem a sua receita muito concentrada em pouco cliente, você tem relacionamento com aquele cliente, o comprador ele tem medo, né? Porque fala assim, pô, tem um cliente ali, então se eu troco a pessoa que está tocando, será que esse cliente vai continuar? Esse é só um exemplo, né? Então, se você descobre que isso está te impedindo de ter demanda, o que você faz? Você vai trabalhar na pulverização dos clientes. Às vezes isso pode ser mais doloroso, menos doloroso, mas você tem um caminho. Né? No momento em que a gente, de fato, vai para o mercado, aí é que o Brasa entra, de fato, com força total. Né? A gente lidera o processo de ir para o mercado. E isso envolve pegar toda aquela história que foi construída e conseguir contar ela para os potenciais compradores, né? Para poder, daí, conseguir capturar esse interesse, negociar esse interesse. Aí a gente geralmente chega em uma outra etapa, que é a etapa que a gente tem as propostas, de fato, né? Aquela, é muito interessante quando a gente começa a receber as propostas, porque aí, de fato, você começa a carimbar valor, né? Daquela empresa. A gente negocia essas propostas, a gente entra numa etapa que se chama due diligence, né? Que é uma etapa que nem todos os empreendedores conhecem, mas é uma etapa bastante profunda, né? Em que o comprador ele vai fazer um estudo de minúcias da empresa. Interessante que esse é um momento em que até o próprio dono da empresa descobre algumas coisas sobre a empresa. São né? pessoas falando de você que não é você mesmo. São pessoas... exato, exatamente. É mais ou menos isso a due diligence, né? Não, assim, a gente está falando, às vezes, de milhares de solicitações de informações. É um processo bastante pesado. Sim. Menos pesado se você tiver feito uma boa preparação. Claro. Né? Se você estiver bem organizado, se as suas conciliações contábeis estiverem em dia, se os seus relatórios de advogado estiverem em dias, se o seu sistema estiver bastante integrado com seus KPIs operacionais e etc. Mas você passa por esse período de due diligence, a gente coordena esse período ao longo dele todo.
para minimizar um pouco o impacto no dia a dia da empresa, porque isso a gente está falando de um processo que precisa acontecer enquanto a empresa está ali funcionando, gerando faturamento, gerando resultado, né? E assim, e até mesmo, né? Eu acho que é importante deixar claro que quando acontece esse tipo de processo, existem algumas informações que elas não podem ser 100% divulgadas, Perfeito. né? Até porque uma empresa ela precisa continuar, né? E nenhum negócio se sustenta se as pessoas trabalharem na incerteza da certeza de continuidade. Então, quando você abre isso, talvez, para um negócio onde você tem pessoas que têm níveis de maturidades diferentes, talvez elas não consigam entender, né, qual que é o rumo e qual que vai ser o futuro delas. Então, quando se trata de sigilo num processo como esse, ele é primordial. Ao mesmo tempo que ele é primordial, ele é prejudicial. Ele traz um pouco ele traz um trabalho a mais. É isso. Né? Porque você precisa, de uma forma muito cautelosa, levantar essas informações que muitas vezes vêm da própria operação. É isso, exato. E aí, como é que você faz isso, né? Geralmente você não deixa os times... Esse tema que você trouxe é super importante, tá? Porque, de fato, como é que as pessoas ali dentro estão se sentindo, né? E você tem do outro lado, geralmente você tem um auditor, você tem um advogado, você tem uma espécie de assessor que é focado em algum outro tema. Como é que você consegue reduzir um pouco o impacto dentro da companhia? Como é que você consegue garantir essa confidencialidade? Você traz o assessor, porque ele canaliza tudo isso e você tem só uma empresa ali, um grupo, solicitando informações para dentro da empresa. Né? Aí geralmente se cria um discurso que seja mais compatível ali com aquela realidade, com aquele momento, e a gente levanta essas informações e disponibiliza para que a due diligence seja de fato implementada. Né? Passando isso, a gente entra na negociação dos contratos. E aí, dando tudo certo nas negociações de contrato, a gente gosta de estar lá no dia do brinde do champanhe também. Não, e quando você olha, né? Porque vai existir sempre dois momentos, né, o Célio? Vai ter o primeiro momento que é onde eu passo 100% a administração daquele negócio, né? Tinha o João e agora eu tenho a Maria, fiz 100% da troca, mas eu tenho momentos que eu passo parcialmente este negócio, né? Que existe que é o champanhe duas vezes, né? O primeiro champanhe que agora você tem alguém que vai te ajudar a crescer, a potencializar o negócio, você vai ter mais market share, você vai conseguir agora ter mais poder financeiro para conseguir alcançar outros objetivos e outros sonhos para aquele negócio, e tem aquele momento que você sai 100% da operação, né? Hoje, dentro das experiências que você tem trabalhado, que você tem qual é o movimento que está sendo mais feito e realizado hoje no Brasil? Perfeito. Olha só, no final, Carlos, isso é uma escolha de quem está vendendo, né? Na verdade, tem que ser a escolha dos dois, né? Você tem que dar jogo, né? Agora, o que é muito comum aqui no Brasil são as operações que a gente chama de parciais, né? Ou seja, a operação em que eventualmente você vende ali 70%, 80%, justamente para garantir um pouco mais essa transição entre o antigo acionista e o novo acionista. Tentar garantir continuidade da empresa. Para quem está comprando uma empresa, um dos grandes riscos é o risco de continuidade. Será que aquela empresa vai continuar performando o que eu achava o que eu entendi que ela performava para conseguir colocar aquela proposta e fazer aquela transação? Então, esse é um dos grandes riscos. E aí, quando você tem... Uma das ferramentas é fazer essas operações parciais, né? Tem outras também, né? Você pode, eventualmente, negociar ali com o vendedor um período de... uma espécie de consultoria durante um tempo, né? Tem algumas cláusulas específicas também que você guarda o investidor ali, o empreendedor ali trabalhando na empresa depois em busca de algum prêmio lá na frente, é o que a gente chama de earn-out, né? É uma ferramenta também. E tem várias, mas a continuidade é uma coisa que é super importante para quem está comprando. Eu digo mais, pelas minhas experiências, também é super importante para quem está vendendo. Porque aquilo, como você mesmo falou, é um legado. É um legado de muitos anos da vida daquele empreendedor, é um legado, às vezes, de gerações daquela família, né? Então, acho que essa questão da continuidade é super... E às vezes ele está vendendo não é porque ele quer se desfazer do negócio, porque ele não acredita na operação. Às vezes ele entende que está na hora de mudar o ciclo. Que está na hora de entrar alguém que talvez tenha um pouco mais de
de capacidade técnica, que consiga impulsionar aquilo que foi criado desde o início, como eu falei anteriormente, né? E colocar esses outros braços, né, mais musculosos, né, depois de tantos anos ali trabalhando e ralando, vai ajudar a fazer com que aquilo que ele imaginou, aquilo que ele pensou, né, cresça e seja muito maior do que é hoje. Quando você fala que tem um movimento bem imparcial, né, você percebe a cabeça do investidor que tem a intenção de ter um retorno daquilo que ele está investindo, preservar o intelecto, né? Ele quer preservar o intelecto, porque toda empresa vai ter a sua particularidade. A gente não pode achar que as empresas elas são iguais. Por mais a gente fala de contabilidade, né? Por mais que contabilidade hoje tenha uma visão de commodity, né? Os trabalhos finais, mas quando a gente olha para escritório, eles têm as suas particularidades, a forma de entrega, a forma de demonstrar, a forma de fazer, né? A forma de leitura, de linguagem, a velocidade, como responde, né? Essas são particularidades pequenas que são preservadas muitas vezes pela cultura que foi designada no decorrer de todos os anos que a empresa existe, né? E acho que essa visão do investidor, ela é muito assertiva em preservar o intelecto, né? Pelo menos por um tempo, até que todo mundo tenha noção ou construa outros intelectos dentro daquela máquina que foi desenvolvida no decorrer dos anos, né? Assim, quando a gente olha um pouco para o passado, os melhores cases de M&A que a gente vê são cases em que a gente viu isso acontecendo, né? Ou seja, legal. Que é o case em que quando o comprador se preocupou de alguma forma com as várias ferramentas que tem disponíveis para isso, com a continuidade do negócio. E aí o negócio vai para frente. E você olha, o mercado ele é muito diversificado, né? Brasileiro, eu falo que se tem alguém que é criativo, se tem um povo que é criativo, é o povo brasileiro. O negócio diversificado, você pega uma empresa que lá dentro tem indústria, serviço, mercado online, né? Que agora tá muito pulverizada essa visão. O cara ele faz distribuição, o cara ele vende no atacado, o cara ele vende no varejo, o cara ele presta serviço também. Então você começa a perceber o quanto que o mercado ele tem essa diversificação. Hoje, talvez uma das estratégias, não sei se você tem trabalhado com isso lá também, se você está pegando esse tipo de negociação também, eu tenho visto que os empresários eles têm negociado parcialmente o negócio ali, né? Existem empresas que estão se interessando por uma fatia, né, daquele negócio, que a gente olha para o negócio como um todo, mas às vezes o mercado ele olha e fala assim, não, eu gosto dessa parte de prestação de serviço, essa parte aqui de produção e de venda online, né, e de lojas físicas, eu não estou interessado, mas eu estou interessado nessa parte de prestação de serviço. Isso hoje é uma estratégia do comprador? Sim, essa é uma estratégia que pode ser muito boa, inclusive, para o vendedor, tá, Carlos? Porque é o que a gente chama de carve-out. Né? Então, você tem ali um negócio... Carve-out. E aí você tira... Esse setor ele é cheio desses termos, né? Assim, a fórmula do M&A, né? O método que é utilizado no Brasil é uma receita americana. É o que o mercado usa, acho que um pouco no mundo todo, na verdade. E aí acaba que sempre tem esses termos. Mas o que é o carve-out? O carve-out é que você tira um pedaço de dentro da empresa e aí você separa aquilo lá e eventualmente você vende aquele pedaço. Essa estratégia ela pode ser muito, muito interessante para o vendedor, porque eventualmente você tira um pedaço que vale bastante para o comprador e vende aquele pedaço, e um outro pedaço que o comprador não se interessava, que eventualmente até destruiria valor se tivesse no todo, para você pode ser que ele tenha valor. Porque você sabe operar bem, porque você gosta daquele segmento, porque você está acostumado com aquilo. Então a gente vê bastante operação dessa natureza acontecendo. Separa isso e isso, vende este pedaço e eu fico com esse outro. E aí, obviamente, você sabe que fazer uma operação dessa natureza para separar um pedaço da empresa tem suas complexidades. E aí a gente volta para aquele tema inicial, né? Você vai precisar manter os seus controles de uma forma mais preciso para que você não perca valor e para que também no momento da oferta você consiga também oferecer algo que seja justo de acordo com realmente aquilo que realmente ele agrega, porque o grande ponto não é o quanto você acha que vale, é o quanto realmente vale e você nem sabe quanto que é. É isso. É isso. E quando a gente fala dos valuation, que vocês também trabalham com essa formatação, né? Eu acho que muitos empreendedores acabam se assustando, né? Ou pela oferta que está recebendo, né? Para maior ou para menor. Daquilo que ele imaginava que tinha.
Valuation é uma das grandes, em algum lugar entre ciência e arte, né, que a gente precisa implementar ao longo do nosso processo, né? Então, a gente vai receber, nosso processo, a gente vai lá, a gente aborda o mercado, a gente defende a tese da empresa e a gente recebe propostas, né? Ok. Quando a gente recebe essas propostas, a gente precisa conseguir ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão. Será que aquela proposta está num preço justo, correto ou não, né? E aí a gente precisa fazer um estudo de valuation, né? É algo que a gente faz em todos os nossos negócios. E esse estudo de valuation, basicamente, existem alguns métodos, né? Algumas metodologias. Grande parte dos negócios no Brasil são feitos pela metodologia do múltiplo de EBITDA, né? Então, que é você pegar, de fato, o seu EBITDA lá, que é uma das linhas, né, lá do seu DRE. É o seu resultado operacional, né? Seu resultado Aquilo operacional. Que gera... Que é a sua expectativa de caixa. Exatamente. E multiplicar isso por um número, a gente confronta isso com outra metodologia, que é o que a gente chama do fluxo de caixa descontado, que a gente projeta os resultados da empresa ao longo do período. Mas voltando para o EBITDA, aí a gente volta mais uma vez na questão dos controles, né? Assim, muitas empresas não têm o hábito de calcular o EBITDA e a gente consegue, em geral, criar muito valor sentando com as empresas de contabilidade e tudo e alinhando ali como é que a gente pode, eventualmente, maximizar um pouco o EBITDA, critérios. Você sabe, né, Carlos? Tem critérios que são todos discutíveis, né, nessa discussão de EBITDA. Tem coisas que são profundas, né? Então, você cria muito valor, mais uma vez, com controles contábeis, com controles operacionais, com controles jurídicos. E que você tenha profissionais técnicos que te ajudem a pensar de uma forma mais estratégica, né? A gente sabe que você vai ter classificações, e aí a gente volta aqui, né, a repetir que quem for comprar um negócio, e a gente está falando que são volumes expressivos, a gente falou isso aqui desde o início, e é bom a gente não deixar se perder, que normalmente são volumes expressivos, né? Quem vai fazer um investimento, ele quer sempre ter confiança naquilo que ele está investindo. Porque muitas vezes o investimento dele também é um recurso adquirido no decorrer dos anos da vida dele também, e ele quer que esse recurso ele traga algum retorno, né? Ninguém quer perder dinheiro quando a gente fala de mercado, né? Ninguém quer perder dinheiro. E quem vai comprar, ele não quer... E na palavra não é nem acreditar, mas ele não quer simplesmente ter a sua opinião como a verdade absoluta. Ele quer que técnicas sejam colocadas em cima de técnicas milenares como a contabilidade para poder entender se aquele demonstrativo ele traz a realidade do negócio, né? E através disso existem alguns pontos que são passados, né Célio? Analisar se tudo que está dentro do seu EBITDA não é investimento, né? Se aquilo que está no seu investimento ele não é resultado, ele não é despesa, né? E até colocando aqui numa linguagem mais popular, às vezes você tá comprando coisas para a sua produção, às vezes você está comprando bens ali para a continuidade do negócio, para poder produzir mais, e você está considerando como se fosse uma despesa dentro daquele período. E não é. Porque talvez você esteja pensando ali numa questão de imposto, né? IRPJ, contribuição, porque eu preciso considerar isso no meu resultado, mas você está esquecendo no valor que isso pode agregar na sua empresa a longo prazo. Você está esquecendo do valor que isso pode trazer para a sua empresa numa análise específica, numa possível venda, né? É claro que o Célio, junto com o time do Brasa, ele sempre faz essas análises minuciosas para conseguir trazer ali um gerencial também, para que seja atrativo, mas fica muito mais fácil quando você tem uma contabilidade que já pensa nisso, quando você já tem um sistema operacional que no seu dia a dia já traz esses detalhes para a discussão e para a mesa. E aí fica muito mais fácil o entendimento, você já sabe onde pegar, você já sabe o que buscar, né? A gente passou por algumas experiências no mercado aí, né, Célio? Nos últimos anos, a gente percebe como uma mudança de norma ele faz toda a diferença no EBITDA de uma empresa, né? Como uma mudança de visão e de interpretação, ele faz a diferença no EBITDA de uma empresa. E o investidor, ele olha isso. E aí no valuation é tudo vezes 5, vezes 8, vezes 10, né? Porque o múltiplo é sempre vezes aumenta o múltiplo muito de EBITDA, né? Então, isso aqui é uma diferença de 1 milhão de EBITDA. Pode ser 10 milhões de valuation, né? E aí... dá para negar esse tipo de ajuste, né? Precisa olhar com bastante carinho para isso. E aí você
de fato, você gera muito valor quando você faz essa análise profundamente. E é engraçado que os empreendedores... o brasileiro como um todo, né, não tem o hábito muito de ser preventivo, né? A gente é muito reativo. Então, quando aparecem as oportunidades, é que a gente sai correndo atrás para poder fazer as correções, para poder resolver os problemas que aparecem. E a gente sabe que construir processo operacional de uma empresa não dá para você fazer isso da noite para o dia como se estivesse construindo uma casa, né? Então, às vezes você tem uma empresa que você entende que não tem ainda valor agregado para que você pense em organização. Eu quero te dizer que todo negócio que nasce, ele já precisa de algumas organizações específicas, né, Célio? E a gente percebe que quando esse empreendedor, o quanto esse administrador, ele já tem essa cabeça de organização, o valor dessa empresa aumenta muito no final dela, porque você consegue negociar numa velocidade muito maior. Porque é aquilo que a gente disse, é questão de time, né? É isso. Às vezes o mercado ele tá muito... Empresas do ramo de saúde que aproveitaram ali o período da pandemia para poder fazer as suas negociações, se deram bem nesses processos de compra e venda. Né? Só que se perdeu o time disso, quando chega agora no período que não tem mais pandemia, talvez o valor ele caia muito, né? Então a sazonalidade ela vai fazer a diferença nesse processo também. Então, tanto por conta do timing, quanto pro comprador ele vai dar mais valor também se a empresa estiver organizada. Isso diretamente, o múltiplo aumenta, né? Além de conseguir ou não fazer o negócio como você está falando no momento certo, tenha certeza que o valor é maior de uma empresa que que conseguiu passar por essa jornada. Porque a governança vai fazer a diferença, né? Te traz um pouco mais de segurança, na verdade. Isso. Tudo que está organizado traz um pouco mais de segurança. Minimiza aquela assimetria de informação que eu falei lá no início do processo, né? Célio, como a gente encontra esse comprador certo? Como que a gente busca esse comprador? Olha só. Aí a gente bate muito naquele terceiro pedaço, né? Que é de buscar bons assessores, né? Terceiro passo, exatamente, buscar bons assessores, né? Cabe ao bom assessor e aí geralmente você tem mais de um assessor envolvido, você tem um assessor jurídico, você pode ter um assessor contábil também, existe essa situação, e você tem assessor financeiro. Cabe ao assessor financeiro conseguir ter uma boa metodologia para encontrar esses potenciais compradores, né? Isso passa por entender aquela história que eu contei, que eu comentei lá no início. Tá. Para a gente conseguir identificar quem são os potenciais ou investidores financeiros, que são os fundos de investimentos, ou investidores estratégicos, que são empresas ou do mesmo setor ou de setores adjacentes que poderiam se beneficiar daquela aquisição, para que a gente possa aí apresentar essa oportunidade. Aí tem vários tipos de processo. Tem processos que são mais formais, mais competitivos, então que a gente manda uma carta de processo para todos os potenciais interessados, explicando que até determinada data deve chegar uma proposta e as regras específicas do processo. Tem processos que é mais bilateral, né, no sentido de que as coisas vão sendo conduzidas ali conforme o timing necessário de cada uma das partes. E aí a gente consegue maximizar o valor da empresa. Porque no final, Carlos, a gente falou bastante de organização, da história aqui, mas tem uma outra coisa que é super importante para a gente conseguir maximizar o valor, que é tentar gerar o máximo de concorrência possível nesse processo de compra daquela empresa, de venda daquela empresa, se você preferir. Isso gera valor, né? A competitividade vai ajudar. Isso gera Legal. valor, porque aí o comprador vai pagar um pouco mais se ele achar que ele pode perder aquilo, porque tem um outro na mesa também. Assim, não é bem um leilão, mas é como se fosse um processo de concorrência mesmo, né? Acaba agregando valor porque você percebe que tem outras pessoas tão interessadas quanto aquele negócio. E hoje, Célio, o Brasa... Quais são os maiores segmentos assim que o Brasa ela tem atuado nesse ano de 2024? Perfeito. O Brasa é uma empresa que essa fórmula, né, a fórmula do M&A, ela não é específica de setores, né? Então a gente atua em vários diferentes setores. Obviamente tem os setores que você acaba caindo recorrentemente, até porque você vai tendo um pouco mais de notoriedade ali naquele setor. Então a gente atua muito em telecomunicações, energia,
Tecnologia é um setor que a gente atuou bastante nos últimos 18 meses aí, dentre outros, né? Serviços industriais. Então, a gente gosta de atuar de uma forma bastante ampla em diversos setores. E com esse dólar alto aí, tem aparecido muita oferta? Tem surgido muita demanda? Tem empresa que se beneficia disso, né? Uhum. Tem empresa que não se beneficia disso, né? Geralmente os exportadores costumam se beneficiar do aumento do dólar, né? Porque aí os produtos ficam mais baratos lá fora, né? E aí eles conseguem mais competitividade lá fora. Então tem empresa que se beneficia disso, né? Eu acho que no final o dólar é uma realidade que a gente sempre tem que conviver. É uma premissa que ela vem top-down, né? Ela vem de cima para baixo, o dólar é esse. Ela vai balizando a operação, né? Ela vai balizando a operação, né? Ainda mais se a empresa ela tem uma certa parte da operação que precisa do dólar para conseguir fazer qualquer tipo de negociação, importação também, a exportação e a importação também, ele vai acabar interferindo um pouco também nesse processo de... No final, essas são variáveis que as empresas se adaptam, os processos se adaptam. O que de fato é ruim é um cenário de incerteza. É um cenário da gente, eventualmente, não conseguir ter muita clareza do que vai acontecer em um determinado espaço de tempo. Então, acho que esse é o foco mais macro assim, do Brasil, né? Deveria ser para trazer essa confiabilidade para as projeções no cenário empresarial. Eu escuto, eu não sei se é uma verdade absoluta, mas pode ter um pouco a ver, deve ser uma das variáveis que a gente tem aí nesse processo de oferta, de operação de compra, mas dizem que quando o dólar aumenta aqui no Brasil, né, algumas empresas lá fora que têm o capital, que têm uma moeda mais valiosa, eles acabam querendo investir aqui no Brasil, né, porque a diferença ela acaba sendo bem desproporcional com o intuito de querer investir mais em empresas mais nacionais, em empresas mais brasileiras, onde o real está mais desvalorizado. Eu não sei se dentro dos anos que você tem aí de experiência, isso tem sido uma verdade absoluta, né? Se isso tem aparecido empresas com essa visão, com esse potencial, porque eu acredito que vocês tenham relação tanto com o empreendedor, né, quanto com o comprador, onde vocês acabam ali naquele meio de campo, né, transitando com todas esses dois lados, né? O tema que a gente está discutindo hoje aqui, Carlos, inclusive, ele é muito focado na venda, né? E esses são os mandatos que a gente chama de sell side, né? Em que a gente está assessorando o vendedor. Mas o Brasa também faz os mandatos de buy side, em que a gente assessora os compradores, né? E aí, assim, quando a gente está falando aí de interesse de investidores internacionais, né? Essa dinâmica ela flutua. Né? Tem momentos em que a gente tem mais interesse, momentos que a gente tem menos interesse. Então, quando a gente tem um aumento do dólar, pode acontecer esse movimento que você acabou de falar. A gente tem outros movimentos também, né? Para investidores investidores financeiros que trouxeram recursos para o Brasil, eventualmente fica mais desafiador para eles gerar retorno, porque eles vão acabar gerando retorno em real, e se o real desvaloriza, isso prejudica o retorno deles em dólar. Né? Então, tem dinâmicas que são diferentes em relação a esse período. No final, é uma daquelas coisas que realmente a gente não controla. A gente tem que conviver com o que é e entender que eu posso ter feito minha lição de casa aqui e, eventualmente, eu vou estar sujeito a uma condição macro de taxa de juros, de dólar, de alguma coisa parecida, que vai impactar no meu valuation. Sim, não, e é legal que a gente vai construir na cabeça de quem está nos assistindo e que tem um interesse tremendo por este tema, até porque pode ser que passe pela cabeça dele em algum momento vender um negócio, em algum momento vender uma parte do negócio, em algum momento colocar um investidor ali junto com ele, que todas essas coisas externas que acontecem, essas situações que a gente não controla, essas variáveis, elas podem ser um ponto para que ele possa fazer uma oferta vantajosa. Né? Então, a pandemia foi um ponto para que alguém fizesse alguma oferta vantajosa. Eu tenho uma empresa aqui de máscara, eu tenho uma empresa aqui de descartáveis, eu tenho uma empresa aqui que cuida dessa parte da saúde. O dólar, dependendo da onde está fundamentada a sua operação, ela pode ser também uma variável que pode te ajudar a falar, posso procurar um investidor que queira se aproveitar deste momento e dessa situação.
Então, para aquele que está com a cabeça de vender, pode aproveitar dessas oportunidades, né? Todo desafio é uma oportunidade, né? Todo desafio é uma oportunidade. Todo desafio é uma oportunidade. Nem tudo, já dizia o ditado, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço, né? A gente olha exatamente para essa questão da procura, da oferta, da demanda, que faz a diferença para aquele que quer comercializar, para aquele que quer negociar. A venda, quando a gente percebe, né, quando a gente fala de técnicas de venda, que ela está relacionada em você vender bem, você contar uma história, ele não é muito diferente quando a gente fala no processo de venda de empresa, né? Mas é claro que com uma visão muito mais ampla, com uma visão muito mais delicada, com uma visão muito maior, e todas as técnicas passam por isso, toda a venda vai passar por isso, né? Para poder aproveitar as oportunidades. E é como você falou, né? Vender uma empresa. Por que vender uma empresa é diferente de vender um motor? Não é diferente. É só específico. Se você me pedir para vender um motor, eu não vou saber vender um motor. Porque tem características ali de como se vende um motor que eu não sei hoje, né? Quando você está falando de vender uma empresa, é um tema extremamente multifacetado. Porque você vai falar de realidade trabalhista, você vai falar de realidade contábil, que a gente falou muito aqui, realidade societária, realidade regulatória, financeira, né, operacional. É muito multifacetado. E tem todo um conjunto de cláusulas e de praxes que são, como eu falei, aquela fórmula que eu chamei de americana, que é de como esses negócios acontecem, né? Então, se for um negócio que vai ter um acordo de acionistas, por exemplo, tem as cláusulas de direito de preferência, tem as cláusulas de, entre os anglicismos, né? Drag along, tag along, como é que você negocia uma governança nesse cenário, como é que você negocia as obrigações relacionadas às contingências do passado. Tem uma coisa interessante, Carlos, que dentro do mercado de empresas que não são listadas, né? Eu diria aí que pouco um chute esse número que eu vou falar, mas talvez 90% dos negócios, eles são feitos de um jeito que não é a cláusula da porteira fechada. É uma outra cláusula em que os passivos e contingências que têm fatos geradores anteriores à transação são de responsabilidade de quem era dono naquela época. Então, como é que você controla isso para conseguir ter que no final não é só no dia que você vende, hein? Parece que é mentira, mas não. Eu ia te perguntar sobre essa questão das contingências. Porque a gente sabe, quando a gente fala de agregar valor, organização, ter uma contabilidade organizada, né? Porque quando a gente fala de Brasil, principalmente, a gente fala de interpretação tributária, né? E isso pode trazer uma contingência alta, né? Principalmente para aquele que tá nesse processo de negociação, porque entram outros técnicos, outros profissionais tributários, fiscais e contadores também para poder fazer essa análise, né? E se entender ali que tem uma contingência, isso também diminui o valor do negócio, daquela transação. E aí é o que você está comentando. Então, existem cláusulas específicas que asseguram aquele investidor, né, referente a decisões erradas que foram tomadas no passado. Exatamente. E aí a gente falou muito de criar valor, né? Agora a gente precisa se concentrar também em não destruir valor, né? Isso aí. E aí o que acontece em geral, né, como eu te falei, talvez em 90% dos negócios que são feitos com empresas não listadas, é que essa responsabilidade pelos problemas do passado, pelas decisões erradas tomadas no passado, como você falou, ou pelos às vezes nem são erradas, né? Às vezes foram interessantes para aquele momento. Essa responsabilidade costuma ser quem tem que pagar por essas contas é quem está vendendo, né? E aí tem todo um conjunto de regras específicas que a gente negocia e de fórmulas que a gente implementa para que a gente não tenha uma destruição de valor muito grande nesse aspecto, né? É muito triste, você imagina, você vender a sua empresa e depois tudo virar indenização para esse tipo de questão. Então, não, e deixando... controlar bem isso é um problema sério. Não, quando a gente fala principalmente de contingência, né? Às vezes a gente está tomando decisões ali no dia a dia e que a gente não consegue fazer a somatização disso no final a somatória disso no final de
de um ano de um exercício e num processo de venda da empresa isso vai ser feito. Exato. Né? Então, eu tenho decisões ali voltadas para a parte trabalhista, decisões voltadas para a parte tributária, decisões voltadas para a parte, principalmente, né, para a parte jurídica, civil ali, que no final das contas o investidor ele vai somar tudo isso para poder ver qual que é o risco que ele consegue conviver, né? E após disso ele vai deixar essa conta anotada em algum lugar, porque caso aconteça alguma coisa voltada para aquele risco que foi tomado pelo proprietário anterior, né, ela seja cobrada de alguma forma. Exato. E aí você observe que isso essa realidade que a gente está falando, ela é bem específica, né? E daí volta bem específica desse tipo de negócio. Então volta aquele ponto que eu falei. Contrate bons assessores que já negociaram esse tipo de cláusula várias e várias vezes. Porque geralmente o comprador já fez isso dezenas de vezes. Tá. Porque ele eventualmente já comprou várias empresas, eventualmente é um fundo de investimentos que a especialidade é comprar empresas. Tá. Então você precisa trazer um pouco mais de simetria para esse jogo. E para quem está vendendo, isso vem através da contratação de bons assessores. Faz a diferença, não adianta. Faz a Quando a gente diferença. fala de contabilidade, assessoria, né, escritório jurídico, bons assessores, consultores, né, é importante para conseguir ajudar você a agregar valor a esse capital que você colocou sua vida inteira nisso. Na grande maioria, né, esse empreendedor, a gente estava aqui com o pessoal da CQA no último episódio, então você que ainda não nos assistiu, não assistiu esse episódio com o Bruno Kepraldi da CQA, tem a oportunidade de ir lá buscar. Ele fala um pouco sobre gestão patrimonial e ele fala o quanto que ele ajuda ali aquele empreendedor pessoa física, né? Aquele empreendedor pessoa física a potencializar ali o patrimônio dele de uma vida inteira. Porque às vezes ele vendeu uma empresa, ele gerou um patrimônio, agora ele precisa de uma administração posterior, uma consultoria posterior. E vocês ajudam, né, aquele investimento que foi feito, né, a vida inteira a ser muito maior do que aquele empresário ou aquele empreendedor ele imagina do que seria. Vocês ajudam ele a materializar tudo isso, né? Mas para isso ele precisa passar por algumas etapas que normalmente esse empreendedor ou não sabe ou não quer passar, porque é trabalhoso, né? É trabalhoso. Mas mais trabalhoso quando o seu negócio ele é depreciado de uma forma que você não gostaria, né? Exato. E isso se torna mais trabalhoso e às vezes você não tem tempo de corrigir. Às vezes não dá tempo de corrigir ali na hora, né? Ali no momento. Então, acho que pensar nessa organização e nessa assessoria, nessa prevenção, ela vai fazer a diferença. A gente consegue, o Célio, se eu estou pensando em fazer um investimento, agora eu vou ficar aqui do lado do empreendedor, eu estou pensando em olhar para o meu negócio, eu estou pensando num projeto de sucessão, né, que talvez eu perceba que internamente ali, com os meus familiares, filhos, eu não vou conseguir passar isso de uma forma qualitativa para poder manter o negócio andando, né? Quero procurar um investidor, ou eu já tenho um investidor, ou eu quero me preparar para se aparecer um possível investidor. Existem algumas análises preventivas que o Brasa pode entrar e fazer? Sim, sim. O que a gente faz, né? A gente sempre faz um diagnóstico até antes da gente colocar a nossa proposta de trabalho, né? Porque a nossa proposta de trabalho é uma proposta em que a gente vai junto com o empreendedor, buscar um sucesso lá na frente. A gente também precisa tomar a nossa decisão de querer correr aquele risco ali, junto com o empreendedor. Então, entre em contato com o Brasa Capital, procura a gente, conta a sua história, conta o que você está pensando. Assim, para mim é um prazer conversar com os empreendedores. Assim, acho que muito se aprende com essa turma. Então, vai ser um prazer para mim. Espero que a gente consiga contribuir também, trazer ali um conhecimento, fazer esse diagnóstico e conseguir apoiar o empreendedor, falar assim, você está em um bom momento, para a gente poder ir para o mercado e conseguir trazer uma transação com um valuation interessante, em condições boas, ou falar assim, você precisa ainda fazer esse dever de casa aqui, mas vamos trabalhar, deixa eu te ajudar, liga para a Confirp, porque eles vão te ajudar nisso, liga para esse outro parceiro que a gente tem aqui, que eles vão te ajudar nisso. Então, essa jornada a gente consegue apoiar nesse diagnóstico. E se estivermos bem ali, se estivermos bem para ir para o mercado, espero que a gente consiga ir juntos também, que o Brasa possa fazer aí a operação da sua empresa.
Não, legal, com certeza. E eu quero agradecer você que está nos assistindo. Eu quero pedir que você siga as nossas redes sociais, que você compartilhe esse vídeo também com aquelas pessoas que precisam ouvir isso, mas compartilhe também porque pode ser que tenha muita gente que precisa ouvir isso e que você não saiba também. Siga o Brasa nas redes sociais. Eu tenho certeza que eles vão poder contribuir muito com o negócio, com o crescimento de vocês. Quero agradecer aqui ao Célio, ao tempo desprendido, né? E saiba que o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a crescer e administrar cada vez melhor. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado a todos vocês aí que tomaram um pouco de tempo para escutar a gente falar aqui. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para apoiar aí a tomada de decisão das empresas de vocês. Obrigado mais uma vez ao Pode Contar, a toda a equipe do Pode Contar e a Confif por essa iniciativa fantástica. Show. Obrigado, Célio.